professor Bruno e hoje nós vamos falar sobre a condutibilidade elétrica dos materiais, onde nós vamos falar da condutibilidade dos ácidos e dos sais, quando o sal é derretido, ou seja, fundido, quando ele é aquoso, quando ele é sólido, e de alguns ácidos, no caso a gente vai falar no específico desse vídeo, né, do ácido clorídrico, tudo bem? E do açúcar também. Como funciona a condutibilidade elétrica? Então é um exercício de experimental, tá bom? Então fique ligado aí que isso vai ajudar muito para vocês resolverem a atividade 2 da próxima semana, tudo bem? Então fique ligado aí e até mais. Tchau! Olá pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos falar sobre a condutibilidade elétrica entre os materiais. Então, se vocês assistiram aquele vídeo das substâncias que conduzem corrente elétrica, né? Muitas conduziam, outras não, né? Quando colocavam sal, quando colocavam açúcar na água, por que quando coloca o açúcar não conduz? Por que o sal quando coloca na água conduz? Quando é o sal sem água não conduz? Então, essa é a aula da explicação daquele vídeo que vocês já assistiram. Tá? Então, primeira coisa que tem que saber, assim, a gente fala do conceito, né, de dissociação iônica e ionização. A primeira coisa que você tem que saber é que a dissociação iônica, o que ela é, né? Ela é a separação de íons. Então, se ela é a separação de íons, então isso acontece com o quê? Com compostos iônicos. Que seria um composto iônico? O composto iônico é uma ligação entre um metal com a metal. Ou seja, é uma ligação iônica. Tá? Então, o metal ele transfere seu elétron para o ametal. Quando acontece isso, aí o metal ele vira um cátion, que a gente já falou, que é uma espécie química que perdeu elétron, e o ametal que ganha esse elétron se torna um ânion, tá? Então sempre a separação de íons, a dissociação iônica, acontece com compostos iônicos, tá? O que são compostos iônicos? É a ligação entre metal com ametal. Então, agora a dissociação ela vai acontecer quando? Em duas situações. Quando o composto iônico for colocado em água, em meio aquoso que a gente fala, né? Então vamos pegar o exemplo aqui do sal de cozinha, o NaCl, né? Então o NaCl, quando ele é sólido, ele fica NaCl, a gente coloca o estado físico dele que é o S de sólido, aí a gente vai jogar em água, né? Então aqui é colocado água, tá bom? E aí vai formar o que? A água vai dissolver esses íons, tá? Eles já são íons, eles vai dissolver fazendo um processo de separação desses íons, chamado dissociação. Então vai formar o Na e o Cl-, aquoso. Então nessa situação, a solução fica suscetível à condução de corrente elétrica, porque tem a formação de íons, o íon positivo, que a gente chama de cátion, que a gente já tinha falado na outra aula, né? Cátion. E o negativo, ânion. O que é o ânion? O ânion é a espécie química que ganhou elétron. Então, quando é colocado na água, o que a água faz? Ela separa esses íons aqui, ó, né? Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Há uma separação dos íons. O positivo aqui é o Na+, esse vermelhinho aqui. O negativo é o Cl-, tá? E aqui são as moléculas de água, essas moléculas aqui pequenininhas em volta dos íons, são as moléculas de água que estão separando os positivo e negativo. Ou seja, quando tem essa separação, faz com que a solução, né, é uma solução que conduz a corrente elétrica, porque seus íons eles possuem um termo chamado mobilidade. Mobilidade iônica. Então, se perguntar para vocês por que os compostos em água iônico conduzem corrente elétrica, porque a água faz o processo de dissociação. O que é a dissociação? É a separação, né?
A dissociação é a mesma coisa que separação. É a separação dos íons. Porque os íons já existem. Porque o composto iônico, né? O que é um composto iônico? É uma espécie química que que perde elétrons, tá bom? Tem um composto que separa e outro que se junta, tá bom? Então, é isso. Aí vem a parte, né, no caso, do NaCl sólido. Será que esse conduz corrente elétrica? Este não conduz. Então, a gente vai colocar aqui que a lâmpada, ó, tá vendo que a lâmpada aqui, ó, não acende. Não conduz. Por quê? Porque, na verdade, os íons estão todos juntos, eles não estão separados, igual no caso quando está em água. Então, não tem dissociação, então não tem mobilidade. Então, não ocorre a não tem mobilidade. É como se esses íons eles estivessem o quê? Engessados. Tá? É como se eles estivessem engessados. Ou seja, eles não têm mobilidade. Então, se não tem mobilidade, não conduz corrente elétrica. Então, por isso que um composto iônico no estado sólido não conduz corrente elétrica, mesmo sendo um composto iônico, porque ele tem carga positiva e negativa. Porque uma das explicações para conduzir corrente elétrica é ter carga positiva e negativa, tá bom? Agora, quando o NaCl é líquido, ou seja, ele foi derretido, ou seja, foi fundido, o que vai acontecer? Você está ele no estado sólido, que não tem mobilidade, né? Então, vou colocar o S de sólido. Aí, o que eu vou fazer? Não vou colocar água, eu vou esquentar, colocar num forno bem quente, a uma temperatura de 900 graus Celsius. É o que o sal de cozinha em casa vocês não conseguem derreter, porque a temperatura do fogão, da chama, é 280 graus Celsius, mais ou menos. Então, é só na indústria que consegue derreter sal de cozinha. Aí vai formar o Na+, só que agora ele é líquido, ele não é aquoso, porque não tem água em volta dele. Tem o quê? Ele é líquido, ele mudou o estado dele. Mais Cl- também líquido. Mas o que importa aqui? Como eles estão líquidos, ou seja, eles possuem o quê? Mobilidade iônica. Então, eles possuem uma mobilidade. Tá bom? Então, por isso que conduz corrente elétrica. Então, uma regra para vocês saberem. Compostos líquidos e aquosos iônicos sempre vão conduzir corrente elétrica. Composto sólido iônico nunca vai conduzir corrente elétrica. Tá bom? Então, essa conduz e essa que a lâmpada também acende. Agora, a gente vai falar um pouco dos compostos moleculares, ou seja, a ionização é uma forma de reação com a água, né, no caso, mas só que ela acontece, a ionização, geralmente com compostos, no caso, são compostos iônicos, não, compostos moleculares, desculpa, moleculares. O que é composto molecular, Bruno? Então, composto molecular são substâncias que têm a ligação entre a metal ligado com outra metal, ou seja, não é uma perda e ganho de elétron, aqui ocorre um compartilhamento de elétron entre os ametais. Essa é a primeira coisa. Então, o que é a ionização? Ionização é formar íons, ou seja, se tiver corrente elétrica, vai acontecer aconteceu com a substância molecular uma ionização, porque é todo composto molecular vai conduzir corrente elétrica? Depende. No caso, a água em ácido, né, que a gente está vendo aqui, ó, a água em ácido, vai conduzir corrente elétrica em ácido clorídrico. Por quê? Porque o HCl em água vai ionizar, vai formar H+, aquoso, e Cl- aquoso, que também é aquoso, tá? Então, por quê? Ele é um composto molecular, porque aqui é um ametal o hidrogênio, e o cloro também é um ametal. Então, eles vão compartilhar elétron, é uma ligação covalente, tá? Então, esse conduz corrente elétrica. Então, esse conduz, por quê? Porque houve o quê? A ionização. Então, aconteceu aqui a ionização.
No final das contas é bem parecido com a dissociação, tudo bem, pessoal? Que forma carga positiva e negativa, só que a forma que acontece essa condução de corrente elétrica, aqui no caso como é composto molecular, ele sofreu ionização. Os compostos iônicos sempre vão sofrer dissociação, tá bom? Eles já são íons, então eles só se separam. No caso, a água aqui não, ela vai, além de separar, ela vai ionizar primeiro, por causa que é um composto molecular, tá bom? Então, é assim, mas agora você vai falar assim, então aqui acendeu a corrente, a lâmpada, né? Então a água está em volta de cada íon também, dissolvendo também. Só que essa dissolução acontece o que? A ionização, tá? Então aqui a água também dissolve. A água dissolve tudo, só que uns ioniza, outros dissocia e outros não acontece nada. Que é o exemplo do açúcar. Dá uma olhadinha no açúcar, ó. O açúcar, ele não acontece nada, ele não conduz corrente elétrica em água. Não conduz. Mas sabe por que não conduz? Porque a água são essas moléculas aqui, ó. Dá uma olhadinha, ó. Essas moléculas aqui, ó, elas não estão conseguindo fazer com que transformem em cargas essas moléculas verdes que é o açúcar. Então, elas só dissolvem, mas porém não ioniza, nem dissocia, não faz nada. Se fosse fazer, né, no caso seria uma ionização. Por quê? Porque o açúcar é uma molécula que tem carbono na sua fórmula química, hidrogênio e oxigênio. Então, os três são ametais, né? Então, se os três são ametais, a gente sabe que é um composto molecular. Então, se é um composto molecular, se fosse acontecer a ionização, aconteceria, mas a água não conduz, essa solução não conduz corrente elétrica porque a água não consegue ionizar. Então, aqui ela não ioniza. Tá bom? Não ioniza. A água não consegue ionizar o açúcar. Então não vai conduzir corrente elétrica porque não tem cargas livres em solução. Tudo bem? No caso, o HCl conduz porque sofreu ionização e tem cargas livres. O que é importante é ter essas cargas livres. Tudo bem? Na próxima aula a gente vai falar sobre as soluções eletrolíticas, mas essas soluções elas possuem cargas livres. E quanto mais cargas positivas livres, móveis, né, tem a mobilidade, né? No caso, é a mesma coisa da dissociação, ó, tem a mobilidade, vai conduzir corrente elétrica, tá bom? Então, essa é a explicação porque alguns materiais conduzem corrente elétrica e outros não conduzem, tá? Então, só revisando, a dissociação iônica acontece entre compostos iônicos. O que é a dissociação? É a separação do íon, ou seja, o metal se separa do ametal, se transformando num cátion e o outro num ânion. O cátion é uma espécie química que perde elétron e o ânion é uma espécie química que ganha elétron. Onde acontece então a dissociação? Com sal, né, com compostos iônicos, que no caso em água ou fundido. Então esse aqui conduz e esse aqui de cima também conduz. Agora do meio não conduz por quê? Porque não possui mobilidade, ou seja, os íons estão como se estivessem engessados, tá bom? Então, e os compostos moleculares, todos conduzem corrente elétrica? Não, só vai conduzir aquele que sofre ionização, não é todos os compostos moleculares que ionizam, tá bom? Porque se você perguntar para mim, professor, os compostos iônicos todos quando jogados em água sofrem dissociação? Sim, mas os compostos moleculares quando você joga em água sofrem ionização? Não, alguns sim, outros não. Então você fala assim, professor, então como eu vou saber? É experimental, tudo bem? Então você tem que saber que experimentalmente os compostos iônicos eles conduzem corrente elétrica porque eles dissociam em água, quando é sólido não, e no caso os compostos moleculares só conduzem corrente elétrica quando eles sofrem ionização. Se não sofrerem, não vai acontecer nada. Tudo bem, pessoal? Então era isso que eu queria falar dessa aula. Então fique ligado aí que logo logo eu vou passar exercícios para vocês responderem, tá bom? Então um abraço e bons estudos. Até mais. Tchau.